E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Thiago. Thiago, como eu já te disse, imagina que eu não sei nada sobre o teu trabalho, nada sobre o que tu faz e o que é cada uma dessas coisas, tá? E explica pra mim um pouquinho da tua caminhada, a tua jornada e como é que tu chegou até aqui, né? Até o momento que tu tá vivendo hoje. Eu já, quando era bem pequeno, assim, provavelmente entre 4 e 5 anos, fiz meu primeiro pedido em casa para praticar karatê. Pelo que me lembro, vi uma reportagem no Esporte Espetacular, aquele domingo de manhã, assim, os caras lutando. Queria aprender a fazer aquilo. Mas eu tinha problema de saúde sério, então eu não pude até meus 10 anos de idade fazer nenhuma atividade física. E daí lá na adolescência, convencendo médico, convencendo família, que deu para começar mesmo e me dedicar a isso aí. E claro, aquilo ali me levou a estudar já um pouco de budismo, de cultura japonesa e da cultura oriental de forma mais geral, mas de maneira mais superficial, assim. Até que teve um fato que foi bem marcante, que foi quando eu tive numa competição uma lesão muito séria de joelho, assim. E aí rompi ligamento. É bravo, né? Sim, tive que operar e tal. Mas aquilo foi o estopim para eu realmente, assim, já tinha um interesse pelas práticas chinesas, porque elas têm um viés mais terapêutico, né? E aí eu comecei a praticar de fato, assim, para tentar me recuperar mais rápido e poder voltar para o meu treinamento que eu tinha, que eu adorava e tal. Então eu comecei a praticar sistematicamente Qigong e um pouquinho depois do Tai Chi Chuan nessa época, né? Então foi ali 2006, 2007, 2008 que foi o início, assim, onde fiz muita coisa. E desde então fiquei muito nessa jornada, assim, essa ferida sagrada do joelho me estimulando e fazendo eu buscar coisas para tentar resolver. E aí eu fui entrando em práticas, em estudos, em grupos. Faço parte, né, dos Guerreiros do Coração, que é um grupo de homens que trabalham diversas questões, assim, da psicologia mais voltada para o desenvolvimento masculino, assim. E aquilo me estimulou também a buscar mais o estudo e as Como práticas. geralmente tem uma coisa que nos impulsiona a ir com força atrás daquilo que faz sentido pra gente, né? Daquilo que ajuda as nossas... E aquilo alimentou, né? Então, começou uma história super ruim que alimentou tudo isso aí. A respiração holotrópica é uma técnica, ela é conhecida como a técnica mais potente da psicologia transpessoal, né? Ela basicamente, assim, é uma sessão que dura entre 2 e 3 horas e meia, vai depender muito do grupo que está fazendo, da energia, daquele campo, né, que se forma por aquele grupo ali. Mas ela utiliza respiração acelerada, música evocativa, trabalho corporal e o desenho de mandalas e partilha no final, para que os participantes daquela sessão acessem estados incomuns de consciência, né, estados ampliados de consciência, e com isso vão acessar diversas questões ali que podem ser do tempo cronológico de vida, assim, lá na minha infância tive um trauma que me impede de ser um cara um pouco mais extrovertido, e se for aquilo, geralmente tu vai entrar naquele conteúdo e vai trabalhar com ele, né? E aquilo vai ser modificado, porque como a gente está num estado incomum de consciência, não é igual na terapia verbal que tu trabalha no nível do ego. Tu vai entrar diretamente na energia emocional daquela memória e aquilo se modifica, né? Aquela energia liberada, na forma de alguma catarse, algum movimento, e curas muito profundas acontecem com aquilo ali. Eu fiz a terapia transpessoal e é muito interessante que as pessoas perguntam, mas foi uma regressão e tal. Eu digo, olha, sinceramente, se tudo aquilo aconteceu realmente ou não, não importa, porque a emoção é muito real e muito forte. E é isso que importa, né? Porque, bom, eu trabalhei aquela emoção, tudo aquilo ali gerou uma mudança muito grande, né? E é isso que importa. Sim, sim. Falando assim, realmente, como tu trouxe, da diferença, né, de uma coisa e de outra. Tu começou lá na luta, pequenininho, né, idealizando aquilo lá.
Qual que é a relação, então, de toda essa luta e dessa idealização infantil com das artes marciais, enfim, com a terapia, né? Com esse processo mais terapêutico? Claro que a arte marcial tem um fim bem prático, que é a defesa pessoal. Né? Para algumas pessoas, que foi o meu caso durante muito tempo também, ela vira uma espécie de um divertimento nas competições, nesses campeonatos que se faz. Mas de fato a gente está sempre lutando contra nós mesmos. Né? O guerreiro, o artista marcial, eles são lutadores internos. Porque toda vez que tu vai para uma prática, seja com um colega na academia, seja numa competição, seja um exame de faixa que é um teste, né? Ele te exige, na verdade tu sempre briga contigo mesmo. Se tu tem medo de fazer aquilo, tu vai ter que lidar com o teu medo te atrapalha ou não, né? Teus receios, tuas fraquezas, na verdade tu tá sempre lutando contra os teus pontos fracos. Então, aquela sessão de treinamento da arte marcial, ela é, na verdade, uma miniatura da vida sempre. As tuas limitações vêm e tu tem que olhar para aquilo e decidir, bom, vou encarar e vou treinar para que isso aqui seja resolvido. Né? Ou então, assim, alguns desistem. Mas isso poderia ser uma desistência em qualquer dimensão da vida. Não é uma coisa só daquela prática ali. Então, eu vejo muito assim, né? Tenho preguiça de me alongar, por exemplo. Isso resulta que talvez esse sujeito tenha um chute que é ruim de usar numa situação real. Não vai ter velocidade, não vai chegar num alvo como queria. E esse cara vai se deparar lá no treinamento com isso. Meu chute não funciona. E ele pode pensar, bom, meu professor aqui é terrível, fica me exigindo coisas inalcançáveis. Ou ele pode pensar, não, tem que me alongar todo dia, fazer um exercício de fortalecimento dessa minha musculatura de quadril, de perna, de costas, de abdômen, porque eu que tenho essa limitação. Eu é que não consigo chutar. Não é impossível chutar, eu é que não consigo chutar. E então são escolhas. E não precisa ser isso, poderia ser a minha dificuldade de entrar no concurso público. Eu não consigo entrar no concurso público é feito para as pessoas não entrarem. Não, preciso estudar o suficiente para superar aquela prova. Como tu entende que a gente poderia levar os conhecimentos, né, de todas essas linhas, porque afinal é uma construção de várias, né, ideias que tu une para fazer o teu trabalho. Como tu acha que tu poderia levar né, do tapete para a vida, né? Tem 20 frases do mestre Gichin Funakoshi, que é considerado assim, o pai do karatê moderno, né? Um personagem muito importante na história do desenvolvimento do karatê, que ele conclui esses 20 ensinamentos dizendo assim, o karatê ele não pode ser resumido ao dojo, ele tem que ser levado para o dia a dia.